Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta, e meus caros amigos, hoje vamos analisar as novidades por parte da nós, nesta altura de início de 2026, que está a ser frenética para as telecom. Parece que o crescimento cada vez mais consolidado da Digi, a percepção cada vez maior por parte dos clientes da existência de alternativas, mesmo que não seja a Digi, para poupar dinheiro, está a fazer com que as várias operadoras tomem medidas no sentido de não perder as suas cotas de mercado, ou pelo menos não perder mais do que aquilo que a própria concorrência, se é que me estão a entender, normalmente já faria oscilar. Meus amigos, antes de começarmos, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa já o teu like neste vídeo, é mesmo importante. Em segundo lugar, subscreve o canal, bora atingir aí os 5.000 subscritores. Passa também na descrição, vais ter lá o meu site, viciadocomenta.pt, vai estar aqui a aparecer também na tela, com o objetivo de quê? Ires lá ver os artigos que eu normalmente escrevo e que acompanham estes vídeos. Podes deixar lá like, podes também comentar nos vários artigos, que eu gosto sempre também de ler as vossas opiniões, e temos ali um espaço nosso que eu quero fazer crescer também ao longo dos próximos tempos. E já sabes também, se quiseres, carregas aí no botãozinho do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês recebes todos os conteúdos de uma forma prioritária. Meus amigos, vamos então ver o que é que se passou. Vamos começar pela notícia mais antiga e depois vamos para a mais recente. Eu decidi juntar as duas coisas neste vídeo para não estar também a spamar vídeos com temas muito aproximados, até porque a resposta é mais ou menos igual. Ora bem, meus caros, portanto, em primeiro lugar, vamos falar sobre a marca low cost da NOS, que é a U, como vocês sabem. Nós tínhamos feito um vídeo a dizer que as duas operadoras low cost tinham, neste caso, a Uso e a Amigo, portanto, as low cost da Mel e da Vodafone, tinham feito uma equiparação de preço do ponto de vista do móvel à Digi. Eu quero só fazer aqui uma correção que, atenção, é uma equiparação de preço quando apenas comprados os serviços móveis avulso. Eu recordo que eu, por exemplo, pago 5 euros por mês por um tarifário ilimitado, ok? E os valores de um ilimitado à parte são 7 euros aqui, mas também são 7 euros da Digi. Portanto, neste caso, estamos a falar de compras de telemóvel, ou neste caso, serviços de telemóvel, à parte. Portanto, só esse serviço. Se vocês forem juntar, neste caso concreto, com outros serviços, tendo cobertura Digi, a Digi ganha sempre. Não há hipótese. Portanto, o que é que tinha ficado por verificar? Tinha ficado por verificar qual é que seria a resposta da U. Isto porquê? Porque a U normalmente não quer fazer crescer demais, ou neste caso a nós, não quer fazer crescer demais a U, ok? É uma posição estratégica por parte do seu CEO Miguel Almeida, que não quer que a U cresça acima dos dois dígitos, porque de facto faz perder muita da receita que a empresa ou que o grupo está habituado a receber, porque de facto isto é aqui uma proposta low cost. Assim sendo, hum, acabaram por equiparar, neste caso a U, com exatamente a mesma promoção, portanto não me venham com conversas. Meus amigos, cada vez mais tenho vontade de ver alguém com o perfil de Cadete Matos à frente da Anacom, pelo menos que diga as coisas como elas são, porque parece-me que a Sandra Maximiano cada vez mais está fora do jogo. Inclusive viu-se isso na questão do roaming nacional, em que foi um bocadinho passada à parte, depois acabaram por fazer, mas de uma maneira um bocado, enfim, não vale a pena, teve o seu próprio ministro a meter-se naquilo e não sei o quê. Portanto, sinceramente, acho que precisamos outra vez de alguém como Cadete Matos. Portanto, meus caros, se há alguém que esteja a ver este vídeo, tem esse perfil e tem interesse em presidir a Anacom, meus amigos, por favor, precisamos disso. Não tirando de qualquer das maneiras mérito à Sandra Maximiano e às coisas que vai fazendo, mas acho que faz de facto falta um perfil diferente no mercado altamente a precisar de regulação. É a minha opinião, vale o que vale. Portanto, a U decidiu equiparar. Isto por si só tem uma leitura, portanto 5 e 7 euros por mês, não tem aqui grandes diferenças. Há só aqui a questão hum, dos minutos, portanto 2.500 minutos, 5.000 minutos no tarifário de 5 e de 7 euros. Pronto, basicamente vocês depois fazem os testes. No caso concreto, a análise que me interessa aqui fazer é, em primeiro lugar, dizer as coisas como elas são. Do ponto de vista do ESIM, a U vence de goleada. É realmente uma empresa que funciona muito bem do ponto de vista do ESIM. A USO também tem ESIM, a Amigo não tem. Portanto, neste caso concreto, eu acho que para aquelas pessoas que querem fazer uma mudança imediata ou quase imediata, a U é de facto uma das operadoras que melhor se perfila nesse aspecto. Mas, como vocês sabem, a nós não tem interesse em fazer crescer demais a U, portanto, também não vão estar aqui com grandes interesses, vamos dizer assim, em facilitar. Outra coisa que também tem uma vantagem fixe, apesar deles não quererem
eles estão bem nisso é, por exemplo, a questão dos pagamentos. Vocês conseguem fazer o pagamento, por exemplo, com os pagamentos recorrentes do MBWay, que era o que eu tinha quando estive na U. Pá, é muito fácil ter esse automatismo todo e do ponto de vista das limitações de velocidade de internet de dados móveis, que já tínhamos falado aqui, a U nos termos e condições tem lá aqueles limites, mas na realidade não os aplica, pelo menos para já. Portanto, pode ser também aqui um fator de decisão se estás na dúvida entre a uso ou a amigo. Pronto, tens que fazer aqui a análise. Acima de tudo, a primeira análise que tens que fazer é qual é que é a melhor rede na zona em que tu estás, ok? Esse é o principal ponto, porque às vezes diz-se assim, bom, mas vamos imaginar, a U aqui, epá, a U está muito boa, tem o assim, funciona bem, está tudo perfeito e não sei o quê, eu pago para o MBWay, automático, pronto, bacana. Mas imagina que a nós não tem uma cobertura muito interessante na tua zona e se calhar a Mel tem melhor ou a Vodafone tem melhor. Cada um tem que estudar a sua zona. Utilizem para isso as plataformas como o Cellnex, por exemplo, ou pronto, esse tipo de ferramentas, ia dizer ali o Geonacom, mas o Geonacom acaba por ser um bocadinho menos fiável porque aquilo é atualizado de 3 em 3 meses e não é assim tão incrível. Mas enfim, utilizem essas ferramentas, façam os vossos próprios testes e escolham qual é a melhor operadora em cada uma das zonas onde vocês estão. Pronto, portanto, aqui a primeira coisa que eu quero analisar em relação à questão da U é efetivamente o facto da U ter respondido, ok? Estamos de facto a viver um primeiro trimestre atípico por causa da questão da depressão Christine, o que de alguma maneira fez com que as pessoas em primeiro lugar estivessem muito mais atentas à questão das telecom. Eu acho que para a grande maioria das pessoas há de facto aqui, às vezes até um esquecimento do serviço de telecom que tem em casa. Houve muito comodismo ao longo dos últimos anos. Havia aquela discussão do pessoal dizer assim, bom, mas pá, isto sair desta ou ali para a outra só muda os logotipos dos equipamentos, porque ao fim e ao cabo o preço é o mesmo, as campanhas são as mesmas, pronto, e as pessoas foram-se acomodando. Agora com a depressão Christine, temos aqui a situação de como há muita gente que teve imenso tempo sem serviços, há a possibilidade de quebrar a questão peço desculpa, das fidelizações. Portanto, há pessoal que neste momento vai pedir rescisões de contrato porque o serviço não lhes foi garantido num período de tempo e não sei o quê, estão com imensos problemas agora. O simples facto, mesmo para o pessoal que não vai fazer isso, até porque eu não sei exatamente se existe alguma lacuna na lei que permita defender as operadoras num estado como aquele que houve, não é? A questão da calamidade e se as empresas estão escudadas disso ou não. Mas pronto, de qualquer das maneiras, há pessoal que não tem nem vai ter serviço tão cedo, mesmo os que têm, houve pessoal que neste momento se queixa que depois da reposição da eletricidade os serviços começaram a falhar em mais larga escala, provavelmente queima de transformadores e coisas desse género, porque a energia depois vem assim de repente e normalmente causa problemas. Portanto, neste caso concreto, vai haver muito mais atenção à questão das telecomunicações e, portanto, eu acho que esse é um dos motivos que fez com que as operadoras se mexessem e começassem a lançar coisas e, acima de tudo, metessem as low cost a trabalhar de maneira a que os movimentos que vão acontecer, não só forçosamente por causa da Digi, mas também por causa destes acontecimentos todos que fazem as pessoas, então, mas o meu serviço não funciona, então, e depois fala-se de um, fala-se do outro, então, mas o que é que tu usas? Usa isto e isso está a funcionar e o pessoal começa a tomar atenção e vai querer mudar. E portanto há aqui de facto estas medidas incisivas em cima deste mercado low cost. Adicionalmente à questão low cost, portanto, esta primeira parte do vídeo tinha o objetivo de falar sobre a U e dar então essa menção de que de facto a U acompanhou e o que é que me leva a crer que fez a nós tomar esta decisão. Vou relembrar, por exemplo, creio que foi no Black Friday, quando as outras duas operadoras decidiram igualar a Digi, creio eu, a U manteve-se um bocadinho acima das outras duas. E agora decidi igualar, portanto há de facto aqui um movimento diferente. Em paralelo com esta questão da U, existe uma outra linhagem, digamos assim, de submarcas, que são as que eu chamo submarcas jovens, que entretanto já não o são aparentemente. Para quem não sabe, existem três operadoras, existem três submarcas das três operadoras, eu vou depois fazer um vídeo específico sobre isto, que são a WTF, a Mosh e a Yorn. São marcas até mais antigas do que aquilo que se possa pensar. Eu, por exemplo, fui cliente da WTF durante mais de 10 anos na minha vida e houve uma determinada altura em Portugal que as operadoras jovens tinham uma limitação de idade nos 25 anos e tinham uma proposta interessante que era não só a questão de um preço mais baixo do que a maioria dos serviços que eram fornecidos pelas operadoras principais, que eram os que haviam, mas também tinham um conjunto de vantagem, neste caso, as sinergias e a questão dos dados móveis. A questão dos dados móveis era a proposta de, eu por exemplo tinha um plano com 30 gigas de dados móveis, mas por exemplo o Instagram, o Facebook,
o WhatsApp, pronto, esse tipo de aplicações não gastavam, portanto era como se fosse ilimitado nesse aspecto, só tinha 30 gigas para YouTube, para Twitch, etc. E depois tinha a questão das sinergias, cada uma destas operadoras colocava as suas parcerias, nomeadamente, por exemplo, a WTF tinha vantagens nos bilhetes do Cinema Nós, porque pertence a nós, não é? Logicamente. Depois tinha descontos na Uber Eats, pronto, e havia aí essas sinergias, a Yorn também tinha aí algumas coisas, a Mel, por exemplo, com os Cinemas City, entre outras. Portanto, cada uma delas, neste caso a Mosh e a Yorn, cada uma delas tinha as suas parcerias e o pessoal, muitas vezes, era o que me acontecia a mim, se eu fosse, por exemplo, ao cinema 2 vezes por mês, eu pagava o meu tarifário só com o segundo bilhete, não pagava. Ou seja, eu tinha 2 bilhetes com o preço de um. E isso, ao fim e ao cabo, desconta no valor. Mas lá está, isto é porque eu estou próximo de um Cinema Nós e porque eu utilizo esse serviço de ir ao Cinema Nós. Porque se não utilizasse, não fazia sentido. Portanto, isto é aqui uma proposta muito segmentada, não só na questão de idade, como também naquilo que, naquilo que o próprio serviço te vai entregar. Tens que escolher qual é que é a operadora que tem os benefícios para aquilo que tu vais utilizar. Depois, a questão dos dados. Funcionou sempre muito bem, era melhor do que as outras, logicamente, para aquilo que nós jovens queríamos, que é estar sem pagar o telemóvel, né? Entretanto, a Anacom veio dizer que não, senhor, que não queria aquilo assim. Havia ali uma discriminação dos tarifários, em que, por exemplo, aquele tarifário era 30 GB, mas depois tinha ilimitado para aquelas aplicações todas, e eles não queriam aquilo assim, porque depois havia outros tarifários que tinham 30 GB, mas que gastavam em todas, aqueles não, e havia essa discriminação, e eles quiseram regular isso. A regulação disso levou a que os tarifários, por exemplo, de 30 GB passassem a ser de 200, e os de, sei lá, os de 105, os de 50 ou os de 100 passassem a ser de teras, aquilo houve ali uma altura de loucura total, entretanto entra a Digi e pronto, foi o fim do mundo em cuecas. O que é que aconteceu? Acontece que a nós, eu tive a oportunidade de analisar isto com vocês no Viciado Ponto Crítico, que é uma live stream que eu faço de forma esporádica, com o objetivo de analisar coisas que acabam de acontecer. Basicamente, a WTF decidiu igualar a questão da Yorn, mais ou menos, porque a Yorn também tem, a Yorn que pertence à Vodafone, já fez um passo destes, que foi dar a esta submarca jovem um bocadinho mais de importância e um bocadinho mais de serviços, nomeadamente a introdução de fibra e de televisão no caso da Yorn, sendo que a Yorn não tem este conjunto de sinergias com estas empresas específicas, mas tem com serviços de streaming. Netflix, tem a questão da Google One e tem também a questão da Amazon Prime. Portanto, cada um de vocês depois vai escolher o que é que quer e nós faremos depois aí essa análise, esse comparativo entre as três. Estou à espera que a Mosh também responda, porque de certeza absoluta que o vai. Avançando. No caso concreto, o que é que a nós fez? A nós pegou nos seus 2 serviços móveis que já tinha e associou-lhe uma internet fibra de 1 gigabit, ok? A estes 2 tarifários deu preços equivalentes, 33 e 35 euros por mês, sem diferenças entre eles, a não ser a questão dos 500 gigas a mais no ponto de vista do móvel. Recordo-vos que esta internet fibra não tem acesso à televisão, portanto isto será um tarifário que só vai interessar para aquele pessoal que queira, por exemplo, ter um telemóvel ou que já esteja na WTF e que queira associar a fibra em casa e não utilize televisão, por exemplo, não são assim tão poucos, há muita gente que está nessa situação, nomeadamente os mais jovens. Relembrar que em nenhum momento, pelo menos que eu tenha encontrado aqui, há qualquer limitação do ponto de vista da idade. Eu sei que inicialmente a WTF funcionava até a WTF e estas operadoras, estas submarcas, até aos 25 anos, mas eles faziam vista grossa. Tu podias fazer 26, 27, 31, 35, desde que não fosses lá dizer, olha, não sei das quantas, eu preciso de renovar, desde que não dissesses nada, aquilo continuava sempre a funcionar. Se fosses renovar ou mudasse e voltasse, aí havia essa limitação. Mas se não fizesses grande escândalo, eles também não queriam saber. Não era tipo, chegavas aos 25 anos, aos 26, bloqueavam-te o serviço. Nada disso. Depois, quando entrou a Digi, isto aumentou para os 35 e agora, pelos vistos, desapareceu de vez. É o que é. Bom, quais é que são aqui as questões? Relembrar que esta fibra de 1 gigabit não tem 1 gigabit espelhado, é 1 giga 400, ok? Portanto, isso é relevante. E neste caso concreto, pois, estes preços são acima daquilo que vocês pagariam hum, no caso da U, ok? Portanto, para mim, isto é relevante porquê? Vamos ver aqui, por exemplo, com um serviço de 100 gigas e uma internet de 1 giga e mais uma box com 70 canais, ou seja, com os 3 serviços vocês vão pagar 25 até ao próximo dia 18 de março. Aqui neste caso, só, apesar de não haver serviço com 100 gigas, são 500 ou mais baixos, vocês vão pagar 33 sem a televisão. Mas depois tem a questão das sinergias, que é aqui estas promoções que vocês podem eventualmente obter. Né? Neste caso concreto, se eu for aqui comparar algo mais semelhante, portanto, dados ilimitados e uma internet de 1 gigabit,
vocês vão pagar 22 euros, dados ilimitados e uma internet de 1 gigabit vão pagar 35, ou seja, há aqui 13 euros de diferença entre serviços iguais, uma vez que estamos a partilhar exatamente as mesmas plataformas, ok? Portanto, a plataforma da nós. Pronto, o que é que interessa aqui analisar? Por exemplo, vocês ao aderirem a estes serviços têm que pensar, é a mesma lógica que nós tivemos quando tivemos a fazer a análise aos serviços da Yorn na altura com a questão dos serviços de streaming e a questão da Google One. Vocês têm que entender se utilizam ou não utilizam os serviços que aqui estão. Só nessas circunstâncias é que isto vos pode ser interessante. Noutra circunstância, não vale a pena. Ok? Vamos lá ver uma coisa. Vamos pressupor que tu chegas aqui e estás, por exemplo, na low cost da U. E na low cost da U tens este serviço que aqui está de 22 euros por mês. Ok. Tu olhas para aqui para a WTF e vais dizer: bom, então vou pagar mais 13 euros por mês, não me compensa. Pode compensar, pode não compensar. Veremos. O caso concreto da Uber One é uma subscrição que vos permite pedir comida na Uber sem pagarem a taxa de entrega. Ok? Este serviço, pelo que eu vi ontem, ficava-vos por 4,99€ mês ou 49,90€ por ano. Vamos pôr os 4,99€ mês. Pressupondo que tu já pagas esse serviço, supondo que tu já pagas esse serviço, tu tens de descontar a este valor que aqui está, os 4,99 tu já pagavas por fora, ok? É exatamente a mesma lógica que nós usámos na Yorn. Assim já fazia cair o preço para 30 euros, ok? Eu sei também que a Uber One dá-vos a possibilidade de vocês terem um bocadinho de cashback, mas pronto, vamos tirar um bocado essa questão porque isso já são coisas muito específicas. No caso concreto, aqui tu ganharias 10 bilhetes, para adesões até 31 de março. O bilhete na nós, salvo erro, está a 8 e qualquer coisa, portanto é uma oferta de 80 euros, mas como é uma coisa, gastas e acabou e tens fidelização de 24 meses nesta operadora, ao contrário do que acontece na U, que tens 3, pronto, acaba por não ser algo do outro mundo. Vamos pensar, é no restante, que é o quê? A questão dos bilhetes permanentes. Ou seja, quando eu estava na WTF eu tinha acesso a um conjunto alargadíssimo de bilhetes. Eu sei que cheguei a ir 3 ou 4 vezes ao cinema no mês. Acho que aquilo até tem 10 ou 12 bilhetes, o que é 12 vezes, porque aquilo é um código que tu depois colocas na aplicação dos cinemas nós e fazes então a compra dessa forma. Portanto, tu podes garantidamente, se quiseres ir ao cinema 5 vezes por mês, podes ir 5 vezes por mês e tu mais a tua cara metade, ou o teu filho, ou alguém, e só pagas um bilhete, portanto tens de descontar esse bilhete. Se tu fores a fazer essas contas ao bilhete a custar 8 euros, se tu tiveres 2 idas ao cinema ou 3 idas ao cinema, tu já estás no lucro face àquilo que estavas na U. Portanto, agora a questão é, tu não me vais dizer, eu vou para a WTF e depois o cinema nós mais perto que eu tenho está a 100 km, ou eu a última vez que fui ao cinema foi há 25 anos atrás, ou, não é? Portanto, este tipo de serviços só vale a pena quando tu efetivamente utilizas. Depois, tens um conjunto alargado de outras parcerias, que vocês podem ver aqui, neste caso os bilhetes de preços 2 por 1, que eu falei, a questão da Uber One, e depois tens aqui um conjunto de outros parceiros que pode ou não ser interessante para ti. Portanto, tu tens que olhar para isto com olhos de ver e tentar perceber se efetivamente te interessa ou não este tipo de marcas. Agora, outra coisa que eu achava relevante, já dei essa importância à questão da fidelização, aqui são 24 meses, exatamente igual às operadoras principais, e na low cost são 3 meses igual à Digi, ok? Isso pode fazer diferença. A mim far-me-ia, eu não me via a estar outra vez 24 meses fidelizado com nenhuma empresa, a menos que fosse alguma circunstância muito específica, nomeadamente eu estar numa zona onde não existisse outra opção. Agora, e mesmo assim, se calhar ainda ia pensar numa Starlink, porque sinceramente estar 24 meses agarrado é algo que eu não quero mais, não quero mais. Gosto muito desta liberdade que a Digi nos trouxe. Neste caso eu tenho com a Digi, mas há outras pessoas que têm com os low cost. Agora, outra coisa que é relevante aqui e que eu já comecei a sondar o mercado no Viciado Comenta, no Viciado.crítico, peço desculpa, foi exatamente qual é que vai ser a abrangência destas operadoras, ou destas submarcas, ou desta submarca em específico da WTF. Porquê? Porque ainda está difícil nós conseguirmos perceber exatamente quais é que são os fundamentos para haver ou não haver cobertura das submarcas das operadoras em determinados locais. Isto porquê? Porque eu já apanhei de tudo. Já apanhei pessoas que dizem que têm nós, Mel e Vodafone e têm as três operadoras low cost deles e não têm Digi.
Já apanhei pessoas que tinham as três operadoras e quando apareceu, e que tinham, ou seja, só tinham as três operadoras e não tinham as low cost disponíveis. Assim que apareceu a Digi, passaram a ter as low cost. Já tive pessoas em todas as circunstâncias e mais algumas. Portanto, aquela primeira ideia que o pessoal tinha-me dito era: ok, nas zonas onde a fibra é neutra, eles não vão dar, ou seja, nas zonas onde eles alugam aquelas fibras neutras, eles não vão dar acesso às low cost, porque isso faria com que o preço que eles pagam pelo aluguer da fibra, faça com que o preço a que eles vão comercializar as low cost não lhes valha a pena e, portanto, não vale a pena ter as low cost aí. Agora, porque é que às vezes há low cost numas zonas, apesar de haver operadoras principais, e porque é que às vezes não há, apesar de não haver Digi? Ou seja, há toda uma confusão ainda. Tentaram também me explicar que às vezes existe uma espécie de sobrelotação das redes e, portanto, já existe pouca margem para crescer naquela zona, e então eles optam por os lugares seguintes. Até foi o Bruno que me deu essa ideia. Pode ser verdade, pode não ser verdade, não sabemos exatamente o que é que está em causa. Isto estão tudo especulações, mas que para nós clientes, que às vezes estamos em zonas onde queremos pelo menos ter as low cost para poupar, mas a Digi ainda não chegou e não temos, isto leva-nos a. Então, mas estão à espera que a Digi chegue para dar? Como é que é? Ou, enfim. Aqui o caso concreto que eu vos estava a falar era, vamos imaginar que já só há a possibilidade de expandir para mais 10 ou 15 clientes. Se calhar mais vale esperar tentarem preencher estas vagas com mais 10 ou 15 clientes a pagar o valor por cheio das premium, vamos dizer assim, do que estar a abrir aqui vagas para as low cost e encher isto com o preço da uva mejona, vamos dizer assim. Enfim, de qualquer das maneiras, estes foram os movimentos por parte do Sr. Miguel Almeida e da nós, que neste início de ano estão todos muito ativos e, portanto, temos muita coisa para falar aqui, inclusive é sobre a Digi e as outras operadoras. Quem ganha no final disto tudo somos nós. Cada vez temos mais alternativas, cada vez temos alternativas a preços diferentes e, portanto, temos que estar cada vez mais atentos ao serviço que temos, qual é que é o melhor serviço para nós e temos que, acima de tudo, usar a cabeça para poupar dinheiro. Esse é o ponto mais importante de todos. Antes de fechar, deixem-me só mostrar-vos aqui uma alteração que não havia nos tempos em que eu estava na WTF e agora passou a haver, que é a questão dos móveis, dos telemóveis, dos serviços de telemóvel agora terem discriminação do ponto de vista da melhor de todas promoção, que é a questão dos cinemas nós. Neste caso concreto, por mais 2 euros por mês, vocês passam a ter o exemplo aqui do serviço dos cinemas nós, da Uber Eats e etc. Por 10, vocês não têm nada disso. Portanto, eu acho que este tarifário aqui só valeria a pena, na realidade, se vocês não tivessem um cinema nós ou a Uber não funcionasse na vossa zona. Porque, sinceramente, se vocês vêm para estes tarifários é para utilizar este tipo de serviços das parcerias e estes 2 euros por mês, numa simples ida ao cinema com a vossa cara a metade, automaticamente fica pago e sobra dinheiro. Portanto, não compensa minimamente vocês estarem a ir para esta opção. Neste caso, temos três opções: 100, 200 e ilimitado. A maioria das pessoas vai querer estar, acredito eu, neste 200 por causa da parceria do Cinema Nós para quem está ao pé de um Cinema Nós. Até porque, por exemplo, face àquilo que a MOS tem, que é com a questão dos Cinemas City, os Cinemas City não têm nem a dimensão, nem a expressão, nem a quantidade e qualidade de filmes que o Cinema Nós tem. É uma realidade, apesar de eu, particularmente, sou muito mais fã, se calhar, dos serviços do Ubo, não é? Dos cinemas, como é que se chama aquilo? É dos cinemas. Os cinemas do Ubo, não me lembro agora como é que ele se chama. Mas pronto, é uma coisa diferente, não é? Vocês estão ali numa poltrona, todos relaxadinhos e tal. O cinema nós, os cinemas cities são muito mais comercialões, vamos dizer assim, uma cadeira de pau às vezes. Pessoal lá ao pontapé a fazer barulho, está tudo interessado menos a ver o filme, mas pronto, isto aqui já sou eu a dar aqui a minha veia de velho, não é? Mas pronto, basicamente eu acho que a maioria do pessoal vai estar por aqui, porque sinceramente, de 200 para ilimitado, já é a barreira psicológica, ok? Eu passo a vida a andar na internet, é o que eu digo, se vocês utilizam o vosso telemóvel como sendo um hotspot para o vosso computador, a conversa é outra. Agora, se vocês só utilizam o próprio do telemóvel para funções normais, eu passo a vida a conduzir, passo a vida a ver vídeos de YouTube, ou a ouvir Spotify, Twitch e não sei o que, eu gasto tipo 50, 60 gigas no mês. Por isso, passar dos 200 num mês, pá, é muito difícil. Mas pronto, meus caros amigos, só para terminar, dar-vos aqui conta de algumas coisas que eu acho que são relevantes só por causa da questão da fibra da WTF. Em primeiro lugar, estamos com um router que tem o Wi-Fi 6, ok? É a primeira coisa que eu quero um, dar conta. Portanto, o Wi-Fi 6 no vosso router. Em segundo lugar, temos 1 GB barra 400, ok? Portanto, é outra das coisas que é relevante de analisar aqui para vocês. E depois, em relação ao router em si, eles falam aqui router strong. Eu não sei qual é o router exatamente,
Mas pronto, Wi-Fi 6 1/400 não é espelhado, pode fazer diferença para alguns, para outros não. 400 megas de velocidade de upload é muito bom. Um é melhor, 1 GB é melhor, não vou dizer que não. Mas é isso, ok? Digam nos comentários se pode ser interessante para vocês. Já sabiam, se não sabiam, deixem o like, essas coisas todas e vemos no próximo Viciado Comentar.